Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Saia do Sofá. Eu sou a Alicia Assad, eu sou mãe da Laura, esposa do Juliano, eu sou de Brasília, sou formada em hotelaria, tenho mestrado em hospitalidade e também sou especialista em negócios sustentáveis. Eu sou consultora de viagens há 13 anos e sou idealizadora da Fauna Viagens. Aqui do meu lado está a Letícia, por favor, se apresente. Olá, eu sou Letícia Gigante, sou fisioterapeuta, mãe do Miguel, esposa do Matheus, sou formada há 14 anos, especialista em dor e hoje sou gestora do Satos Pilates Clássico, que existe há 6 anos. E a gente está aqui para apresentar para vocês, então, o nosso podcast, Saia do Sofá. E este primeiro episódio é para contar para vocês um pouco mais sobre nós, de onde veio essa ideia, por que um podcast. E eu vou passar a bola para a Letícia, porque a ideia é dela. Sempre tive vontade de trazer outros profissionais para falar sobre saúde e sobre bem-estar. A saúde, ela está em várias áreas da nossa vida, desde a prática de atividade física até um financeiro, até uma viagem. Era uma ideia que eu tinha de trazer outras pessoas para falar de outras áreas em relação à saúde, por exemplo, saúde da nossa casa, saúde de como a gente vai se vestir e se sentir bem. Então, a ideia do podcast era essa. Em uma reunião sobre outra coisa, nós resolvemos nos juntar para trazer para vocês sobre saúde, sobre bem-estar dentro da nossa área e também com convidados. Exatamente. E aí é legal a gente contar um pouco também sobre nós, né? Quem nós somos, quem é a Alice, quem é a Letícia. Essa ideia do podcast realmente foi muito cativante, porque, bom, eu sou fã de podcast, adoro, acho um meio de comunicação muito legal. E quando a Letícia me contou essa ideia, eu achei genial. E como ela tinha essa visão bem holística, assim, de tratar sobre essa temática em diferentes áreas, ela já tinha pensado inicialmente em trazer isso também no âmbito de viagens, né? Então, eu super topei na hora o convite, a ideia, e a gente foi planejando isso juntas, já tem mais ou menos uns 3 meses, 4 meses que a gente pensou nesse processo todo, porque não é um negócio muito simples. Mas falando um pouquinho de quem somos nós, né, para se situar, eu vou contar um pouquinho, a gente se conhece, eu sou aluna da Letícia, inclusive, já há quase 3 anos, eu acho, por aí. E, bom, como eu disse, eu sou formada em hotelaria, eu saí de Brasília, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, então eu já moro aqui no estado de São Paulo há bastante tempo. Eu trabalho com turismo há 13 anos, mas assim, esse meu lance com o bem-estar, ele veio quando eu fiquei grávida. Eu sou uma mãe da pandemia, fiquei grávida no iniciozinho da pandemia. E eu imagino que, como outras mães dessa mesma época, tenho algumas amigas que são mães da pandemia também, a minha vida virou de cabeça para baixo, literalmente, ficar grávida e ter um bebê dentro de casa sem poder sair. Foi assim, uma experiência que eu realmente não recomendo para ninguém. E eu sempre fui uma pessoa muito regradinha, eu tinha uma rotina, sempre muito arrumadinha, sempre fiz meu exercício, eu saía para cuidar da minha unha, tudo bonitinho e tal. E, bom, sou capricorniana, né? Então acho que isso já diz muito sobre mim. Mas viver enclausurada, né, literalmente, e tem, lógico, essa questão da maternidade, que a gente não tem tempo pra nada quando é um bebê, enfim. Eu acho que mesmo pós-pandemia isso existe. A gente quer sempre se reencontrar, na verdade, o tempo todo. Sim. Então, eu acho que dentro do que você tá falando de encontrar o exercício e o bem-estar também tá aí, né? E assim, no meu caso, não sei se foi pra você também, Lê, mas no meu caso ter estes horários era uma coisa pra mim. Então era assim, eu vivia 24 horas em função da minha filha, literalmente, e eu não tinha um momento pra mim. Então eu comecei a falar, não, vamos lá, o que é o mais importante? Eu quero perder peso. Eu quero cuidar do meu cabelo. Eu quero olhar pro meu negócio, eu quero voltar a fazer unha. Enfim, aí eu fui elencando, assim, quais eram os meus inegociáveis, né? E aí eu fui de pouquinho em pouquinho voltando. Então, assim, foram várias frentes diferentes que aconteceram comigo. Teve essa questão do peso, saúde, teve a questão da estética. Eu inclusive, contratei uma consultoria de imagem para mim na época, então teve esse lance da estética. Teve uma questão financeira, pandemia, viagens, né, me atingiu muito. Atingiu demais, né?
Então, eu contratei uma consultora financeira para me ajudar, para organizar a coisa e tal. Comecei a fazer terapia, eu faço terapia desde quando a minha filha tem 7 meses, ela vai fazer 5 agora em setembro. Então, assim, foram várias frentes, foi uma questão mental, foi física, foi espiritual, porque eu voltei a fazer yoga também. Então, assim, foram realmente esses inegociáveis que foi como eu comecei a me reconectar com o bem-estar. E como foi pra todas você? essas áreas têm a ver com saúde, né? É verdade, é verdade. Eu fui me dando conta disso quando a gente começou a fazer o planejamento do processo aqui, né, do estudo do podcast. Mas e pra você, como foi? A minha ligação com a atividade física é desde os 3 anos. Eu fui bailarina dos 3 aos 16 anos. Nossa, dos 3. E competia. Engraçado, né? Hoje eu trabalho com Pilates clássico e sempre me vem isso, que eu competia com balé contemporâneo. E vivi isso e foi através de uma lesão que eu tive dentro de uma competição que eu precisei ir para fisioterapia. E daí eu decidi que era isso que eu queria para minha vida. E fui para a faculdade e lá eu tinha toda a certeza do mundo de que o que eu queria era trabalhar com esporte e com atividade física. Trabalhei num time de futsal, que era da minha cidade, eu sou de Orlândia, era um time grande, onde teve vários atletas importantes para o futsal, então eu tive essa vivência. Hoje eu sou uma instrutora de pilates, sou proprietária de um estúdio e, pasme, Alice, trabalhar com pilates era o que eu não queria. É mesmo? Quando eu estava na faculdade, a gente teve algumas vivências dentro do pilates e eu saía, passava longe e falava, não, isso eu não quero pra mim, eu quero ser fisioterapeuta de ortopedia, tratar lesões e tudo mais. E me vi, quando me formei, eu precisava de um trabalho e todos os locais que eu procurava trabalho me perguntavam, você tem curso de pilates? Eu falava, não é possível que eu vou ter que fazer um curso de pilates para eu conseguir arrumar um emprego. Pois é, precisei e fiz um curso e aí tive a oportunidade de entrar num local aqui em Ribeirão Grande, onde eu entrei de cabeça no Pilates, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu faço, então, já que é pra fazer, eu tenho que fazer direito. E comecei a estudar e comecei a perceber que eu poderia ligar o Pilates a o que eu sempre sonhei, que era tratar a dor das pessoas e deixar as pessoas saudáveis praticando atividade física. E aí eu percebi que era mais próximo ainda do que eu queria. Eu não queria trabalhar com doenças, eu queria trabalhar com saúde. Comecei a entrar de cabeça mesmo no Pilates e já são 13 anos e é a paixão da minha vida. Olha que legal. A minha história é um pouquinho parecida com a sua, porque eu também, quando eu estava na faculdade, eu entrei certa, bom, eu sou formada em hotelaria, o que se associa? Por trabalhar em hotel. Era o meu sonho desde pequena. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tive uma disciplina de agenciamento de viagem e, pasme também, eu falei, eu tenho certeza absoluta que não é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Eu trabalhei em outros lugares, tive algumas oportunidades muito legais de trabalhar com turismo em outras frentes, atendimento ao cliente, receber o turista na cidade e tal. Mas o meu atual marido, na época, meu namorado, me chamou para ser sócia dele numa agência de viagens. E aí ele me seduziu porque era uma franquia. Em sendo uma franquia, ele tinha, até hoje, né, esse status de franqueado master. Então, ele que faz a implantação da marca no estado de São Paulo, e eu fazia isso na época. Eu tinha que dar treinamento. E eu tinha trabalhado numa empresa que fazia treinamento de atendimento ao cliente. E aí eu falei, nossa, fantástico, então é isso aqui, vou focar nisso, não necessariamente em viagens. E fiquei 12 anos fazendo isso. Só que aí eu sempre tive uma paixão por sustentabilidade, sempre foi algo muito presente dentro da minha casa, meus pais trabalham com isso, então era um assunto que estava na mesa do café da manhã. E na faculdade eu me envolvi muito com isso. E aí eu via muito descolamento, assim, eu não me identificava muito com isso, né? Como é que eu vou vender viagem de uma maneira sustentável e tal, não sei o quê. E aí foi uma gestação de 10 anos que foi acontecendo até a Fauna nascer, que é justamente uma agência de viagens que é muito 100% pautada nos princípios da sustentabilidade. Então, hoje eu consigo juntar tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, tudo que eu falei que eu não ia fazer na faculdade, hoje se materializou dessa forma.
E é legal porque eu vejo, assim, isso tem muita conversão, né, com esse universo do bem-estar, esse universo wellness, porque tem esse lance é o que eu falei, eu não sabia que o bem-estar, ele tinha tantos pilares diferentes, tantas vertentes, né? Me fala um pouquinho o que você tinha pensado nisso, porque você já falou, você tinha pensado na questão da arquitetura, do visual e tal, e aí você já sabia disso, dessa questão dos pilares do bem-estar, ou foi também algo que foi aparecendo nessa conversa que a gente teve? Foi aparecendo um pouco até na minha vida, depois de ser mãe também. Voltei para a terapia e percebi que essa era uma parte muito importante. E o Pilates clássico hoje traz pra gente, hoje não, sempre trouxe, a ligação de corpo, mente e espírito. Que aí tem muito a ver com outras áreas, né? Corpo, mente, espírito entra em outro patamar de assunto, né? Aconteceu de eu ter comigo a arquiteta que fez todo o processo do estúdio, e ela fala muito sobre isso, e foi quando a gente criou todas as cores, se você perceber, assim, no geral, falando em saúde, as cores dos estúdios são muito... Hoje, eu acho que perdeu-se muito as cores, então tudo muito bege, muito preto com marrom, e aí... O meu estúdio é um estúdio colorido, onde foi pensado em saúde em relação às cores. E aí eu trouxe ela para a gente fazer um evento do Dia das Mães, para ela falar sobre saúde de casa. E aí me deu esse clique de que a saúde está dentro de muitas áreas. Que legal. E que a gente pode trazer isso. E você falou de consultor financeiro, a gente fez uma consultoria financeira em casa há um mês, mais ou menos. E ela fala o tempo todo sobre bem-estar, sobre ser saudável e ter essa relação com o financeiro. E que isso ainda é um pouco difícil para mim. Então, nem sempre o bem-estar em outras áreas pode ser fácil pra gente que trabalhe com você com sustentabilidade, eu com atividade física. Eu acho que muitas pessoas acham que ser saudável, ter bem-estar, ter qualidade de vida... Um tanquinho, né? É ser super magro e comer salada todos os dias, e não é bem assim. Tem isso é muitas verdade. coisas envolvidas, né? Isso é verdade. A gente tá falando aqui dos pilares do bem-estar e tal, então assim, eu não sabia disso, mas o conceito de bem-estar, ele tem 7 pilares. E aí tem o físico, que é o que geralmente é associado logo de imediato, né? É o que eu falei, todo mundo acha que é um tanquinho, o Ale falou aqui que é só comer salada, enfim, não é. Ele vai muito mais do que isso, então é o físico, é o emocional, é o social. A gente esquece um pouco disso, né? Acho que esse lance das redes sociais, elas estão matando um pouco esse bem-estar social. A gente quase não sai mais, né? Faz tudo pelo WhatsApp, enfim. E eu acho também isso tem relação com a nossa maternidade, né? Sim. Porque acaba... E foi uma coisa que eu comentei com o Juliano hoje. A gente... Se afasta, não, os amigos mudam, o contexto muda, de tudo, né? Sim. De quem a gente vai se encontrar, com quem a gente vai sair, que horários a gente vai sair. Então, isso também do social, em relação a quem tem filhos, muda um pouco. Muda muito. E assim, eu, por exemplo, que já mudei de cidade várias vezes, você já mudou de cidade também, tem as amizades que vão se perdendo, né, no meio do caminho. Mas até falando sobre isso, recentemente eu vi Eu tava lendo, acho que eu já falei isso pra tanta gente, eu tava lendo alguma coisa no Instagram e apareceu lá um post de uma pessoa falando exatamente isso, que a geração Z, a geração que tá aí, não bebe, não fuma, não vai pra festa. Eu vi um negócio, não sei se você viu, de coffee party. Até as baladas. Né? Não, eles estão fazendo agora balada de dia, tomando café, tipo... Eu não consigo imaginar um negócio desse, mas parece que tá super na moda a balada do café. E aí eles fazem um monte de exercício e tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, é uma geração que tá usando muito ansiolítico, muito remédio antidepressão. Exatamente. Remédio pra dormir e pra acordar, né? Remédio pra dormir, pra acordar, remédio pra viver, né, literalmente. A saúde mental tá prejudicada, é claro que assim, tem também muitos requisitos por conta da pandemia,
Mas Não querem sair de casa para trabalhar. tem isso Querem também. fazer só home de Não, e qualquer até área. essas convivências, a gente é de uma geração, eu tava falando isso para umas amigas minhas, terminou com o namorado, sai com as amigas para tomar um sorvete, para tomar uma cervejinha. Conquistou alguma coisa no trabalho, sai para comemorar. Essa geração, ela já não faz tanto isso, né? Então, essa relação social, ela se perdeu muito, dizem, né? Os estudos dizem que está muito relacionado à questão das redes sociais, mas perdeu-se esse contato, né? A gente está muito na tela. Então, isso é inclusive uma das razões que eu gosto muito de podcast, porque a gente está ouvindo, né? A gente sai desse universo de ficar só... e sai desse universo que a gente está só lendo, né? Cansa muito a vista. Eu, cada vez mais... Entendo, né? Só passando. Eu, por exemplo, chego muito no final do dia com a cabeça cansada, assim, eu fico, gente, por quê? Aí eu sinto o olho cansado. Falei, nossa, é isso, né? Eu trabalho o dia inteiro na frente do computador. Mas tem, então, esse pilar do social, o intelectual também, né? A gente não pode esquecer, eu gosto muito de falar isso, que é o lance do repertório. A gente tem que cuidar do nosso repertório, então, o livro que a gente lê, o filme que a gente assiste, a exposição que a gente faz, a viagem que a gente faz, Você né? sabe que isso tem muita relação com o que eu falo para as meninas que trabalham comigo. A gente tem contato com muitas pessoas ali no estúdio, de vários tipos, né? Pessoas mais jovens, mais idosas, meia idade, bem idosas. E a gente meio que tem que saber falar todo o assunto, assim, Sim. pelo menos saber o contexto de onde você tá vivendo. Falou sobre um restaurante, pelo menos ouvido falar algo sobre, sabe? Sim, Então, eu sim. acho que, mesmo que eu não fui para algum lugar legal, que outras pessoas tenham ido, até uma viagem, Sim. mas que eu saiba conversar sobre, né? Eu acho que isso tem total sentido, assim, porque realmente lida com pessoas diferentes o tempo todo. Eu tenho isso um pouco com os meus clientes também, né? Então, eu brinco até falando que a gente é tudólogo hoje em dia, né? Então, eu tenho que saber de A a Z. Então, às vezes eu tenho um cliente, por exemplo, recentemente, essa pra mim foi o ó. Eu atendi um casal de clientes que eles estavam querendo ir pra Turquia, mas eles não queriam fazer só Istambul e Capadócia, né? Isso é fácil, beleza. Não, eles queriam ir pra Riviera Turca, fazer mergulho na Riviera Turca. Eles queriam andar fazer kitesurf na Riviera Turca. Eles me pediram pra fazer voo de parapente. E eu assim, gente, calma, peraí. Porque Como que eu vou organizar? como é que eu vou organizar isso? Onde é que eu vou encontrar fornecedor? Quais são porque eu tive que ver, eu fui estudar sobre kitesurf para entender quais são os aspectos importantes para você ter uma boa experiência de kitesurf que casasse com as praias da Riviera Turca. Então, assim, esse lance do intelectual, ele realmente... Eu, por exemplo... As pessoas às vezes me perguntam, porque eu trabalho no formato de consultoria, né? Então a Fauna não é uma agência convencional que você me pede a viagem, eu coto e pronto. Não, tem todo um processo. Parece um contexto, né? Tem todo um estudo que é feito e tal. No atendimento, ele não é um atendimento rápido, ele é um atendimento realmente com várias etapas. E aí, às vezes as pessoas me perguntam, mas onde que você tira ideia para você fazer um roteiro personalizado? Porque eu gosto de fazer uma viagem, por exemplo, você quer ir para Nova York? Então tá, eu sei que você gosta de Pilates, eu vou te levar lá na rua onde ficava o estúdio de Joseph Pilates. E aí... Para isso você tem que se contextualizar. Exato. E aí, assim, eu pego uma referência. Se fosse uma pessoa me pedindo, uma professora de Pilates, me pedindo uma viagem, eu ia conversar com você. Eu busco referência em série, em livro que eu leio. Então, às vezes, eu tenho até a sensação que eu tô trabalhando 24 horas por dia, né? Acho que com você é assim também. Mas esse lance do pilar intelectual, quando eu vi, eu achei muito legal, porque ele realmente faz muito sentido. Não só de agregar para nós, mas até para desanuviar um pouco também, né? E você sabe que isso tem relação muito com a dor, né? Porque Por quê? o aluno chega pra gente com alguma dor, é importantíssimo a gente contextualizar, porque muitas vezes essa dor vem do mental. De somatizar. De somatizar. Eu sou então, total a dessas. gente conversa, entende o que tá acontecendo, a hora que você vai ver, é um filho que foi embora, é algo que aconteceu naquela família, ou até coisas boas mesmo, sabe? Fechou uma viagem, a pessoa tá empolgada e ela tá nesse contexto de se ajeitar, se arrumar, se organizar. Eu tenho 2 somatizações de dores. Então, assim, é muito louco isso, né? Porque como que dor tem relação com o intelectual? E se eu não sei sobre esse contexto,
eu não consigo, muitas vezes, Nem ajudar, né? E eu converso muito com as meninas, tipo, por que tal pessoa tá assim, tá acontecendo alguma coisa, Aham. e aí eu vou atrás também, sempre vou atrás de outros profissionais, que eu acho que isso é muito legal. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, como que você manda o seu paciente, o seu aluno para outro fisioterapeuta? Você tem que resolver tudo. Não, eu não tenho Não, que foi resolver assim que a gente tudo. te conheceu, inclusive. Você mandou o meu marido no osteopata, não foi? Ele Foi. foi lá. Não, foi o contrário. Contrário. Ele indicou você, é verdade. Então, assim, por quê? Porque eu não tenho que resolver tudo. Claro. Eu dou aulas de pilates focado, sim, referência em dor, mas tem horas que eu preciso de outras pessoas me lógico. ajudando, inclusive um terapeuta. Claro. Faz todo Então, sentido. isso também tem a ver um pouco com o intelectual da gente entender o contexto. Uhum. Se eu não tô ligada nesse contexto, nada acontece. É uma visão horizontal, né, do negócio. Totalmente. Aí tem, depois intelectual, tem a parte espiritual, que eu acho que cada um tem o seu credo, a sua crença, enfim, pra se ligar com isso. A gente tem visto muitos movimentos em vários sentidos, né? Tem muita gente Tanto religioso, de religioso. quanto de descanso da cabeça mesmo, Sim. tipo, vamos dizer, tirando um pouco a religião da questão, né, meditações, Uhum. retiros, que a gente estava Sim. comentando sobre isso. Sim, é verdade, é verdade. O lance do mindfulness, né? É bem isso. Na pandemia a gente viu muito isso e ficou, né? Eu acho ótimo, eu acho muito bom. Aí a gente já falou aqui do aspecto financeiro, desse bem-estar financeiro. O meu terapeuta fala, eu gosto dessa frase que ele fala que o dinheiro é a libido da vida. E né? Porque quando você não está bem financeiramente, você não está bem, literalmente, né? Então, ter esse olhar para o financeiro, e eu acho que a gente vem de uma cultura que principalmente mulheres, né? A gente não olha, a gente nunca foi ensinado a olhar para o dinheiro, a gente não tem educação financeira na escola, né? Eu acho que a nossa geração também tem muito apesar de na minha casa não ter sido assim, eu acho que na sua também não, mas muito do marido prover muito, né? Isso vem um pouco Sim. do final da E aí nós mulheres, a gente não. É isso, assim, tem um lance da sociedade mesmo, que as mulheres não cuidam do dinheiro, né? Então, aí você. Meu marido que tem que pagar. Ele tem que ser o provedor da família, mas aí você tem duas empresárias aqui, a gente tem que cuidar do nosso financeiro, né? Eu faço financeiro de 3. Então, assim, então, é isso, né? E aí, por último, tem um ambiental, que daí é total minha praia, adoro. Eu realmente acho super, super importante a gente ter esse olhar do bem-estar ambiental, porque é a nossa casa, né? A gente tá falando do planeta Terra, a gente tem que cuidar daqui do nosso cantinho. E aí entra na nossa casa, literalmente, Sim, né? Sim, exatamente. Então, vocês viram que são 7 pilares, vou repetir aqui. A gente tem, então, o físico, o emocional, o social, intelectual, espiritual, o financeiro e o ambiental. E aí, qual que é a nossa ideia? É a gente trazer esses conteúdos para o podcast. Em cima disso. Exatamente. Então, a gente convida você a sair do sofá para você ter uma vida mais ligada no bem-estar em todos esses pilares. E aí a ideia é a gente trazer assuntos variados, porque a primeira vez que eu me deparei com isso, eu falei, gente, como é que a gente vai falar de bem-estar financeiro? Como é que a gente vai falar de bem-estar espiritual, né? Aí a Lê já tinha, a ideia original dela era essa, de trazer profissionais de diferentes áreas. Então, como é que a gente poderia linkar, inclusive com as nossas profissões, né? Porque eu enquanto consultora de viagem, a Lê professora de Pilates, então como é que a gente ia linkar tudo isso? E a gente foi desenhando, não necessariamente as nossas profissões precisam ser protagonistas aqui no podcast, é mais o assunto mesmo. Então, Mas eu acho que em cima disso a gente descobriu muitas coisas, né? Com certeza. Tipo, até que talvez a sua área, você poderia imaginar que não tinha nada a ver com... Não, total. Estar ok, mas porque viajar é importante para bem-estar. Mas com saúde, né? E tem muito a ver. Tanto é que veio daí também essa hashtag que a gente criou nos nossos perfis no Instagram, que é o viajante ativo, né? Então, como que linka Pilates com viagem? No meu caso, eu trouxe a minha experiência, que eu brinco falando que eu faço exercício para poder viajar. Porque quando a gente viaja, a gente anda 15 quilômetros por dia. Se eu não tiver um bom preparo físico, eu no segundo dia já tô arrasada, né? Então, a gente veio muito esse insight mesmo do bem-estar,
com a relação da viagem. Então a gente pensou em, por exemplo, sei lá, a gente vai trazer sono dos campeões, porque a gente está falando de como você tratar do seu sono, porque a gente falou aqui, né? Primordial. É algo primordial. Nós, mães, a gente sabe como a privação de sono faz mal, né? Faz muito mal. Então, e o quanto isso afeta, assim, não é só o estado de cansaço, né? É o estado de exaustão, que vai um outro patamar, né? Tem a questão de uma viagem terapêutica, né? Que a gente tinha falado, tem inúmeras tendências hoje de viagem, de turismo. Viagem para você, que é o turismo do sono, que eu outro dia, recentemente, eu fiz uma viagem para Gramado e eu fiquei num hotel que tinha toda essa proposta de sono. Então, dentro do quarto tinha uma caixinha com mini travesseiros, cada travesseiro com uma descrição de qual era a utilização de cada um. Objetivo. Tipo, um se adequava ao pescoço, o outro é se você gosta de dormir de ladinho, e assim vai. Aí eles entregavam um chá relaxante para você tomar, um creme para você se hidratar e não ficar ressecado, e aí tinha uma música, tinha uma playlist que você selecionava lá qual que era, porque aí você tem o ruído branco, aí tem a música clássica e tal. Gente, eu dormi tanto. Foi tão gostoso. E aí tem isso, tem essa tendência do turismo do sono, tem dos retiros, né, que você falou, da questão espiritual, é o turismo do silêncio, que vai para, eu vi até isso outro dia, que os grandes CEOs das multinacionais, enfim, eles estão indo agora para esses lugares em que eles ficam completamente isolados, numa cabana, no meio do nada, sem telefone, sem internet, só para pensar, exatamente. Então, tem, por exemplo, isso que eu falei, né, da libido, o dinheiro é a libido da vida. Então, a gente vai trazer aqui, por exemplo, algo como dinheiro e felicidade. E essa relação também com o que a Lê falou, do exemplo da arquiteta, né, da nossa casa, da consultoria de imagem também. Tem alguma outra ideia que a gente teve? Eu acho que a parte de terapia, né? Sim, é verdade. A de terapia também. E outros profissionais da saúde mesmo, Sim. né? Como pessoas que pregam a saúde em outras áreas, né? Sim, sim. Que é, por exemplo, a consultora financeira que você falou. Né? Eu acho que isso faz muito sentido. Faz muito. Muito, muito sentido mesmo. A gente escolheu o bem-estar como uma pauta para nós, porque realmente é algo comum. E aí, nada acontece por acaso, né? Esse é o grande X da vida. E, coincidentemente, não só por isso, né? É uma indústria que tem crescido muito, muito, muito mesmo. Eu estava vendo alguns materiais recentemente, até para buscar um pouco de inspiração, mas em 2024 foi uma indústria que faturou mais de 6 trilhões de dólares. E tem uma projeção para até 2028 faturar 9 trilhões de dólares. Então, eu, pelo menos, sou muito bombardeada por muitos patrocínios e tal, não sei o quê. De alimentação até roupa. Exato. Mas você percebe que é sempre nessa área, assim, mais superficial? Sim. É estética, tem um pouco de físico, tem bastante, porque eu vi, por exemplo, gummy de creatina, Isso aumentou também. Tem Mas muito. Engraçado, sabe por que talvez seja muito superficial? Porque ainda a taxa de sedentarismo é muito alta no mundo todo. É verdade. E no Brasil também. E aí vem muito do que a gente estava falando sobre o aumento até das roupas fitness, né? Sim, o athleisure. A moda fitness, mas nem sempre essas pessoas que estão se vestindo assim estão indo na academia, estão indo pro Pilates. É verdade. Eu acho que isso traz um pouco, conversando com um aluno sobre isso, ele trabalha com beleza, a gente conversando sobre talvez até ser não sei se vão me entender mal aqui, mas um desleixo um pouco. Não que você não esteja bonita com aquela roupa, mas é uma roupa mais fácil de combinar, de vestir, de contextualizar, né? Do que você pensar numa saia, enfim. Se você sai na rua, eu pelo menos sou assim, né? Eu admito, eu julgava muito. Quando eu ia na porta da escola da minha filha deixar ela na escola, eu falava assim, gente, eu devo ser a única pessoa que trabalha aqui. Imagina que descia no elevador de roupa de academia e chinelos. Eu chegava na porta da escola da minha filha e falava, gente, eu devo ser a única pessoa que trabalha, porque só eu tava com roupa de trabalho, né? Entendendo que isso aqui é uma roupa de trabalho.
Aí hoje, cuspi pra cima, caiu no meio da minha testa. Quem leva ela na porta da escola de roupa de academia? Eu. Mas é isso, a gente bate o olho numa pessoa que tá com uma roupa de ginástica, né? A gente associa que essa pessoa, ela tem uma rotina, né? Eu, pelo menos, penso, essa aqui vai pra academia, né? Exato. E não necessariamente o é. Hoje em dia não é, porque tem essa moda agora Né? Até as pessoas vestindo roupa de tênis, né? Gola polo, tal, sainha Isso. pra sair, Exatamente. né? É isso. Então, a ideia aqui é, vocês já entenderam quem sou eu, quem é a Letícia, por que que a gente criou esse podcast. E a gente espera que vocês nos acompanhem. A ideia aqui é que a gente faça um podcast por mês, um episódio por mês. Se tudo correr bem. Por enquanto, a gente vai fazer um teste. Se der certo, a gente aumenta depois a frequência. E nos ouçam. Esse espaço aqui é justamente para abrir um pouco mais a cabeça, né? A gente discutir mais coisas, enfim. E fazer vocês saírem do sofá, tanto para viajar com bem-estar, quanto para realmente incentivar vocês a terem uma vida mais saudável, a praticar atividade física e se sentirem bem em relação à qualidade de vida de vocês em várias áreas também. Por isso nós queremos ter a base nesses 7 pilares. Exatamente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deste primeiro episódio. Ele vai ficar disponível em todas as plataformas de áudio. Ele vai para o YouTube também. Se vocês quiserem seguir a gente, o meu Instagram é @AliceAssad_. E o seu, Lê? Satos Pilates Clássico. Só. É Satos com U, tá? Não é O, é com U. E nem é status, é Satos. Satos. S-A-T-U-S Pilates Clássico. Exatamente. Então, até a próxima e muito obrigada. Muito obrigada.